Gente, quero retomar nossa conversa sobre o Pix e trazer um pouco da consequência de toda essa história, que foi uma diminuição no número de transferências via Pix. O Álvaro Noceira está ao vivo conosco agora e vai trazer os detalhes para a gente. Conta essa história, Álvaro. O que aconteceu? O povo ficou com medo de usar o Pix? Exatamente, Evandro, por conta ali de uma onda de fake news nas redes sociais e também uma certa desconfiança, as pessoas ficaram receosas em utilizar o Pix. Nós tivemos a maior queda desde a implementação do sistema de pagamento. De acordo com o levantamento do jornal O Globo, entre os dias 4 e 10 de janeiro foram realizadas mais de 1,250 bilhão de transações, um número 10% menor do que o registrado no mês anterior, no mês de dezembro. Então, na história, o maior recuo havia acontecido em 2022, com uma queda de 7,5% e agora, então, de 10%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa queda ela é sazonal. Nós separamos a fala do ministro, vamos acompanhar. Ele não foi menos utilizado até aqui. Inclusive, teve uma notícia, quando você pega a sazonalidade, em janeiro cai as transações em Pix, na comparação com dezembro, é sazonal. Quando você considera a sazonalidade, não tem havido problemas desse tipo. Tem tido esse diálogo com o Banco Central também? Eles estão fazendo monitoramento e eu tô me baseando nos dados do Banco Central. Pois é, Evandro, e justamente esse período, então, entre os dias 4 e o dia 10 de cada mês é quando as pessoas fazem mais transações via Pix, porque justamente elas recebem, muito provavelmente, geralmente, o seu salário no 5º dia útil de cada mês. Então, a gente começa a notar que uma certa desconfiança na utilização do Pix que vem acontecendo desde o início deste ano. Volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. E eu quero trazer mais um movimento. O governo vai editar uma medida provisória que equipara o pagamento em Pix ao dinheiro em espécie. Essa medida visa reforçar a gratuidade e o sigilo bancário das transações feitas por pagamento instantâneo. Também será proibida a aplicação de qualquer taxa sobre a operação. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente tem esse trecho. Vamos acompanhar. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. 5h49, aquele último intervalo para o pessoal da rádio. Até já. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, o ministro fala assim, para não ter mais qualquer dúvida, se você fizer o Pix é como se você tivesse pego o dinheiro para pagar. Não tem como se controlar essa transação. Como é que você avalia agora essa manifestação? Faltou, talvez, lá atrás, o governo pensar em ação, reação e talvez tomar essa decisão antes e não agora para apagar o incêndio? Claro, está fazendo um remendo. Aí quando tem que explicar muito, as explicações são tecnicamente corretas, é porque o dano de imagem foi grande, né? O dano de imagem, no caso, não apenas a imagem do governo, mas como da própria ferramenta. Eu, se fosse o governo, faria até uma outra coisa. Pagaria anúncio, enfim, colocaria anúncio em televisão, jornal, rádio e tal, e explicando o seguinte: primeiro, quem lançar algum tipo de dúvida é um picareta. Se, por exemplo, é o seu religioso que falar isso, não deposite mais dízimo para ele, vá lá e procure uma outra igreja. Se é o seu deputado que falou isso, não vote mais nele, procure um outro. Por quê? Porque a ferramenta não tem mudança, não tem imposto. Tem que ser duro, tem que ser também, aí sim, uma reação de confronto. Fala, Segré. O ministro está parcialmente certo, e aí vem de novo a situação entre desinformação e fake news. Ele está certo em dizer que é sazonal, que a queda em janeiro
sempre se dá, e está certo. Porém, um detalhe que não foi colocado, a queda entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024 foi de 11%. A queda de dezembro de 2024, janeiro de 2025, foi 22%. Não, gente, lógico que impacta. Então não tem nada de, não, é sazonal, sempre cai. Claro, sempre cai. Mas olha como informação, quando você não fala depois da vírgula, pode gerar alguma questão de que ele está certo, mas não tanto. Agora seja melhor assumir que, de fato, a consequência foi grave, né? Estou puxando dados oficiais. Dezembro de 2023, 1,9 bilhões. Janeiro de 2024, 1,7 bilhões. Quando você faz a diferença entre um e outro, dá uma queda de 11%. Dezembro de 2024, 2,7 bilhões. Bilhões de transações. São transações. E janeiro de 2025, 2,2 bilhões, 22% de queda. Então, tem sazonalidade? Certo, o ministro está correto, mas é o dobro da queda do ano passado. E ele não falou isso. E o dobro da queda num período em que houve muita desinformação em torno disso e muito temor das pessoas sobre a possibilidade de taxação do Pix. Exatamente. Então, essa queda, perfeito, Segré, mais forte do que o esperado, motivada aí por duas razões. Então, primeiro, pessoas que compraram a tal da fake news de que o Pix seria taxado imediatamente. Né? Não dá para medir quantas pessoas compraram isso, mas essa hipótese é razoável. Opa, não vou usar o Pix, caso contrário, eu vou ser taxado. Agora, uma segunda aí é bastante razoável, que é: eu trabalho na informalidade, eu opero na informalidade, não pago imposto, estou com medo de usar o Pix porque a Receita Federal vai para cima de mim. Então, essa é uma razão lógica. Não, e isso racional, não estou dizendo moralmente correta, mas ela é racional. Não, mas eu acho que também ela não deixa de ser correta, porque você tem a preocupação também disso impactar a maneira como você faz a sua declaração do imposto de renda. Porque, por exemplo, eu sou pessoa jurídica, e aí eu recebo numa conta jurídica, mas eu também tenho uma conta de pessoa física, em que eu faço as transações de uma conta para outra para poder custear as minhas questões. Eu entrei em contato com o meu escritório para perguntar se eu deveria fazer algum tipo de... se eu deveria tomar algum cuidado maior ao fazer essa transação para que depois, quando houvesse as declarações do imposto de renda, não aparecesse alguma inconsistência, como se aquele dinheiro tivesse caído ali de um lugar qualquer. E aí o meu contador explicou: não, você faz exatamente da maneira correta, que é receber numa conta jurídica relacionada à sua pessoa jurídica e depois você faz a transação, porque aí você tem o monitoramento completo e não corre-se o risco de que suas transações sejam questionadas depois. Mas eu resolvi perguntar, porque eu falei, e se houver algum tipo de atuação que seja necessária agora para lidar com essa questão? Mas, Evandro, aí você pode mandar através do chat para o 3 em 1 e o Alan Gani e eu te contamos o que... Porque você recebe o dinheiro através da conta de pessoa jurídica, você faz uma distribuição de dividendos passando a pessoa física. Exatamente. Na Receita Federal consta quanto a tua empresa ganhou. Pois é. Consta quanto você distribuiu. Exatamente. E a partir daí você pode gastar o que você quiser. Pois é, porque está tudo regular. Então eu falei, bom, a partir de agora eu preciso fazer alguma alteração ou... eu estou fazendo da maneira correta, tá certo? Ou eu deveria usar tudo somente com a minha conta jurídica? Não. E aí falou, não, você está completamente correto. Mas essa é uma dúvida que aparece. Então, olha, eu que estou lidando com essa informação todos os dias aqui no 3 em 1, né? E que entendo que não haveria taxação de Pix nem nada parecido. Mas a questão relacionada à fiscalização me preocupou no momento em que eu vá fazer a declaração, tanto da conta jurídica quanto da conta de pessoa física. E agrego uma coisa, se você, na tua dúvida, pegar dinheiro da tua conta de pessoa jurídica e pagar gastos pessoais, a Receita Federal pode vir e te dizer, está errado. Pois é. Porque você tem gastos que são dedutíveis e gastos que não são dedutíveis. Que é o que eu faço. Hoje eu pago apenas os gastos relacionados à empresa com a conta jurídica. O restante se transfere para a conta de pessoa física e aí gasta. Manda ver. É isso mesmo. Correto. Não Corretíssimo. Tem origem o seu dinheiro. Tem origem o meu dinheiro. Claro. É o que a Receita Federal quer saber. Qual é a origem? Mas não deveria se involucrar em que a gente gasta. Sim. O importante é lícito a origem. Pagou imposto? Pagou. O que eu faço com esse dinheiro é meu problema. Mas deveríamos implementar um Pix modo emenda. O que é modo emenda? Que é o que o ministro está sugerindo. Não tem controle nenhum. Tem. Quando você disse quem manda para quem manda,
tem uma rastreabilidade. Se for a emenda, não tem a rastreabilidade. Então deveria ser um PIX em que, por exemplo... emenda, PIX, emenda. Eu escolho não identificar quem mandou o dinheiro, por exemplo. Eu quero ver se o ministro aceita isso como se fosse a mesma coisa que ir no banco. Mesma coisa, Evandro. Vai no banco e deposita mais de 10 mil reais. Tem que justificar a origem. Claro. Aí o que faz? A malandragem. Deposita 5 mil num dia, depositou 5 mil no outro. Teoricamente não pede. O banco não te pede isso. Então, sempre tem essa forma de burlar. O interessante é fazer as coisas certas. E para isso o governo tem que explicar melhor.